Salve, salve adeptos da Umbanda, eu sou Rafael Alves, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada. E hoje eu quero falar para vocês sobre a diferença entre o Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda. Nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê, valeu-me meu pai, a Totô, Baluaê, o Baluaê. Sabemos que o Espiritismo foi criado na França através de Allan Kardec, que a princípio era somente uma filosofia, ou seja, não tinha intuito, intenção nenhuma de se tornar um culto religioso. Naquela época, o iluminismo estava imperando naquele local. E Allan Kardec, por ser basicamente um estudioso e um pesquisador, ele procurava entender os fenômenos espirituais que aconteciam. Tanto que existem passagens que vocês devem conhecer sobre as mesas giratórias, não as mesas girantes, em que ele foi entender o porquê daquele fenômeno. A partir daí, ele começou a procurar e angariar mais estudos, até que chegou um momento em que ele encontrou o Espírito da Verdade e foi formulado então o Livro dos Espíritos. Quando a doutrina espírita chegou aqui no Brasil, o Brasil, por ser uma terra farta, uma terra com muita luz para receber religiões, acolheu o Espiritismo e a partir daí começou a ser tratada como uma religião. Começou a atrair muitos adeptos e foi criada toda uma estrutura. Allan Kardec dizia que não tinha intenção nenhuma de ser uma religião e que era uma filosofia, mas acabou se tornando algo maior, algo que se conectava a Deus. Hoje nós temos a doutrina espírita que segue os determinados passos, como você entra ao centro, senta, assiste uma palestra, recebe um passe ou às vezes uma água fluidificada e depois as pessoas se retiram. E existem alguns tratamentos internos também, onde acontecem algumas manifestações espirituais. Mas o Espiritismo não trabalha com ritualísticas, apesar de que esse processo no qual se adentra um centro, ocorre a palestra ou a preleção, e depois é se dirigido ao passe e depois à água fluidificada, e uma oração, todo esse processo é um ritual. E o Espiritismo não conta com orixás ou divindades para trazer força àquele lugar, somente com os guias e amparadores espirituais. O seu principal trabalho é com os passes magnéticos através das mãos dos médiuns. O Candomblé é uma religião de origem africana que chegou ao Brasil e começou a ser moldada com o tempo. Porém, ela é o culto aos orixás, ou seja, é dentro do Candomblé que acontece o culto aos orixás. É ali que vem o axé, a força desses que são as divindades de vários cultos africanos que ocorrem em determinadas regiões da África. Com a escravidão, aqui no Brasil, esse culto começou a se transformar. Porque com a África, nós temos várias regiões diferentes, onde cada região cultuava um orixá específico ou uma divindade específica. Inquices, voodoos,
orixás e etc. Com os escravos aqui no Brasil, essas regiões que antes eram afastadas e muitas vezes até inimigas, se uniram aqui para cultuar a sua religiosidade. Foi criado então algumas vertentes religiosas a partir desta união, e dentre elas, o candomblé. No candomblé, não temos incorporações de espíritos desencarnados, ou seja, não tem incorporações de guias espirituais como caboclos, boiadeiros, marinheiros, pretos velhos. Porém, hoje em dia, em algumas vertentes do candomblé, existe sim algumas incorporações de guias. Mas em sua origem, isso não ocorre. O atendimento no candomblé é feito com hora marcada com o babalorixá ou a ialorixá daquela roça de candomblé, no qual é feito pelos búzios. O candomblé é o culto aos orixás. A Umbanda, ela é uma religião brasileira fundada por um brasileiro no Rio de Janeiro, através do Zélio Fernandino de Moraes. E a sua origem veio dentro, sim, de um centro espírita, mas não era o espiritismo que estava sendo criado ali. Não era o espiritismo que estava sendo moldado ali, porque a manifestação do espírito foi de um caboclo, ou seja, de um índio do Brasil, uma representação de um índio do Brasil. A partir daí que nós podemos observar que aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, um caboclo se manifesta numa mesa espírita, numa mesa mediúnica espírita, dizendo: eu vim aqui para trazer uma nova religião. E esta religião se chamará Umbanda. A partir daí, a Umbanda nasce e começa a trazer elementos do Brasil, como os índios, os indígenas, como os negros, que sofreram muito. E a Umbanda sempre foi acolhedora, e ela é acolhedora. E trouxe para si a cultura, o poder, o axé dos negros africanos. Mais para frente, ela começa a tomar uma proporção e acolhe os baianos, os boiadeiros, os marinheiros, exus e pombagiras. Tudo isso é uma mistura de cultura que existe no Brasil, que vem do Brasil. E aqui é feito, dentro da Umbanda, a incorporação de espíritos desencarnados, que vêm dar um conselho e dar o passe. No candomblé, eles incorporam os orixás, que não falam, e vêm em terra naquele médium, naquela médium que está aparamentada com suas roupas sagradas para receber aquele orixá, para trazer o seu axé. Veja bem, meus irmãos, a minha intenção com esse vídeo não é criar polêmicas, não é criar discussões. Falem o que quiser. A minha intenção aqui é esclarecer um pouco, veja bem, um pouco, porque em um vídeo para falar sobre a diferença entre os três é muito pouco. Eu poderia falar contextos históricos ainda mais aprofundados, momentos ainda mais aprofundados de cada uma das três religiões, mas o intuito aqui é simplesmente diferenciar uma da outra e mostrar que cada um tem a sua origem e tem a sua diferença. Hoje, as três religiões compõem coisas novas, compõem doutrinas distintas, mas que vão acrescentando com o tempo algo maior. Por quê? Porque nada deve ser estável. Tudo deve ser moldado e acrescentado de acordo com a evolução. Porque a religião também evolui. E todo mundo sabe o quanto a Umbanda trouxe
para a sua religião, da sua origem até agora, porque elas também evoluem, elas acrescentam coisas boas para si. E o único ser que pode estragar a religião é o ser humano. Através do seu ego, através da sua vaidade, através do julgamento, através da falta de respeito. Viva a sua verdade. Viva o amor. Axé, meus irmãos.